a parte que eu vou estar conversando um pouquinho. E aí depois a gente vai estar desenvolvendo tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Que se encontra no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Você está no ofício que o Senhor colocou sobre a sua vida para esse tempo. Há um propósito do Senhor através da tua vida para esse tempo. O Senhor te escolheu para que você traga libertação, para que você seja um instrumento do Senhor nesse tempo. Então é momento de eu e você nos colocarmos à disposição e entendermos o quão é importante esse chamado sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai nos mostrar que o rei, ele tinha uma esposa chamada Vaste. Mas no momento que ela foi solicitada para que ela se apresentasse, ela negou. Ela não quis assumir o papel a qual ela foi
silêncio. Eu sempre gosto de dizer assim, que Deus usou muito meu esposo para pregar sobre o Salmo 141. Senhor, põe um freio nos meus lábios, põe um guarda do lado da minha boca, me dê sabedoria no falar. Esther, ela era uma moça que ela poderia não ter as razões de ser o que ela foi, porque a vida foi dura para ela. A vida foi difícil para ela, mas ela escolheu o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho de ouvir os conselhos bons sobre a sua vida. Ela escolheu o caminho de agir na vontade e na obediência diante dos propósitos do Senhor. E é assim que o Senhor ele quer desenvolver o chamado na minha vida e na sua vida. Ele quer fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, que o seu coração não sentiu, são essas coisas grandiosas que o Senhor quer usar na sua vida, através do teu auxílio na vida do teu esposo, através de você, missionária, no desenvolver da obra do Senhor, a qual Ele confiou sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz assim: olha, se você quiser, você pode ficar quieta, mas vai vir livramento de outra parte. E é assim, a obra do Senhor ela é viva. Ela não vai parar se nós nos pararmos. Ela não vai paralisar se nós paralisarmos. Infelizmente, vai ter alguns preços que nós vamos pagar, situações que muitas vezes vão atingir pessoas pelas nossas decisões erradas. Mas a obra do Senhor, ela não para, ela é viva. A obra do Senhor, ela é viva. Ela continua. Se nós paralisarmos aquilo que o Senhor está confiando, Ele vai levantar outros. Ele vai levantar outras situações. Mas Ele não está dizendo isso para minha vida e para a sua vida nessa noite. Ele está dizendo assim: olha, filha, eu confiei em você. E é tão bonito de ver isso, né? Como é bom o Senhor olhar para mim, olhar para você e dizer assim: eu confiei algo nas suas mãos. Como o Mardoqueu disse através dos lábios da revelação de Deus para Esther: olha, você foi levantada para esse tempo. A posição que você está é para um propósito. Se coloca diante desse propósito. Não seja uma pessoa com decisões precipitadas. Não tenha um comportamento impulsivo. Seja como Esther. Vai para a oração. Vai para o jejum. Ouça conselhos de pessoas boas como Mardoqueu, porque vai haver revelação do Senhor. Como que você vai agir diante do projeto que Ele tem, no desenvolver do seu pastoreio como seu esposo, no desenvolver do pastoreio você como missionário? O Senhor, Ele é luz para o nosso caminho, Ele é lâmpada para os nossos pés, Ele é verdadeiro, Ele é real sobre as nossas vidas. Vai para a oração e para o jejum, porque Ele vai dar uma estratégia específica. E se eu parar para falar para vocês aqui, minhas irmãs, o tanto de livramento, o tanto de estratégia que o Senhor já deu quando nós nos colocamos à disposição de fazermos o que é certo, de vivermos ouvintes da sua voz, de nos colocarmos à disposição de ouvirmos as pessoas certas sobre as nossas vidas. Grandes coisas o Senhor já realizou na minha vida, na sua vida, e se nós continuarmos sendo obedientes, Ele continuará realizando milagres grandiosos, milagres maravilhosos. Eu acho bonito de entender como que Deus pega uma órfã, uma plebeia, que é até um nome diferente de falar, uma moça simples, que era muito simples financeiramente, desamparada, e agora Ele coloca ela como uma mulher, como uma rainha. E é assim que o Senhor fez
fez na minha vida e na sua vida. Nós não éramos nada, nós não tínhamos valor, nós éramos perdidos, nós éramos presas no pecado, nós éramos desprezadas, mas o Senhor nos levantou, Ele levantou a minha vida e a sua vida, nos deu um novo nome, purificou as nossas vidas, fez um processo no meu e no seu coração, e hoje nós somos mulheres de pastores. Você é uma missionária, que título abençoado! A gente serve, né? Porque quanto dá maior, mais a gente serve. Mas eu falo que é uma honra estar ao lado de um esposo que é comparado ao ministério de Jesus, que é o bom pastor. É uma honra, por mais que estejamos dificuldades, afrontas, é um ministério solitário, não é um ministério fácil, mas o Senhor está conosco, o Senhor, Ele é sobre as nossas vidas, e Ele nos deu esse privilégio de órfãos, desprezadas, que não tínhamos amparos espirituais. Agora Ele fez algo novo sobre as nossas vidas, e que eu e você nós venhamos valorizar. Há muitas situações dentro da sua igreja, há muitas situações dentro do bairro onde está a sua igreja, há muitas responsabilidades sobre a vida do seu esposo e sobre o seu chamado missionário, mas que você entenda que o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é convosco, Ele está com você. Se levanta nessa noite, entenda que você é amada, você é amada por Ele. Ele tem colhido as suas lágrimas, Ele sabe todos os processos de tristeza, de angústia e até de alegria e momentos felizes que você tem passado. O Senhor, os olhos dele estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas o que o Senhor falava muito para mim é sobre nós nos colocarmos na posição no qual Ele entregou sobre as nossas vidas. Eu achei lindo, depois vocês leem esse rolo de mensagem que a nossa querida irmã Alessandra fez para vocês. Ela foi tão agraciada que o rei, ele falou que, olha, o que você quiser até metade do meu reino, eu entregarei para você. E é assim sobre as nossas vidas. Quando nós nos colocamos em fazer a vontade do Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, você bate, a porta abre, você pede, você encontra a resposta de Deus sobre as nossas vidas. Mas nessa noite Ele está falando assim: olha, tenha sabedoria como a minha filha Esther. Você é como Esther, que eu escolhi para um propósito. Mas seja uma moça, uma mulher, uma jovem, seja sábia como Esther. Esther, ela foi sábia, ela não foi precipitada, ela não foi impulsiva, ela foi uma mulher que não quis bater o pé e não se apresentar diante das suas responsabilidades. Era uma situação muito difícil. Era uma situação muito difícil, porque sempre o Senhor, diante das situações difíceis, Ele nos traz a revelação. Ele não nos deixa no escuro. Nós não somos pegos de surpresa diante das situações. Nós que andamos em obediência, que fazemos as coisas diante da vontade do Senhor, nós não somos pegos de surpresa. O Senhor sempre nos dá a revelação e nos dá a estratégia de como sairmos dessa situação. E não é diferente para esses dias. Se coloque na posição. Você é uma Esther do
que Ele colocou sobre as suas mãos. E Ele vai cumprir. E Ele vai trazer o livramento. E Ele vai trazer a resposta. Porque é bonito de ver, né? Que ela foi uma mulher sábia. Ela preparou 2 banquetes. Ela foi uma mulher que teve uma estratégia diante da presença do rei. E nós precisamos ser mulheres sábias. Eu acho muito bonito aquela passagem de Abraão, quando os anjos vão à casa de Abraão. E Abraão serve com todo o coração. Abraão e Sara servem aqueles anjos. Eles percebem que algo de Deus está passando ali. E nós precisamos entender também essa questão de aprendermos a servir na posição que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida. Abraão percebeu que eram anjos do Senhor. E ele foi e fez o seu melhor em servir. E que nós possamos fazer o nosso melhor na presença do Senhor. E aí veio uma estratégia, porque ele viu que aqueles anjos iam lá destruir Sodoma e Gomorra. Mas havia ali um sobrinho a qual ele amava. E ele lutou com aqueles anjos através de uma conversa. E foi com sabedoria falando, e foi com sabedoria falando. E ali aconteceu que houve livramento para Ló e a sua casa pela estratégia da vida de Abraão. E da mesma forma foi com Esther. Você, como esposa de pastor, que você seja sábia diante da presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que você seja uma esposa sábia, que você, missionária, seja sábia no desempenhar daquilo que o Senhor entregou sobre a sua vida. E com sabedoria, Ele vai fazer com que você tenha a estratégia certa para captar esse Amã e esse Amã ser aniquilado. Assim como Jael, que é uma mulher de Deus abençoada, que trouxe para ela trouxe Císera para ela deu leite para Císera, ela colocou uma coberta sobre Císera, mas Císera era inimigo do povo de Deus, e ela com uma estaca cravou a cabeça de Císera e aniquilou um mal, não somente para a vida dela, mas para um povo específico. E é assim que o Senhor escolheu a sua vida. Escolheu você não só para o seu benefício de ser salva, mas o Senhor escolheu você para que você alcance vidas e mais vidas, e que vidas sejam libertas, que há uma estratégia do Senhor para que essas vidas sejam transformadas. A palavra de Deus nos mostra. Eu achei até bonito que eu anotei aqui, né? Você vai ver que Esther, ela foi uma mulher sábia. Mas você vai ver ali no capítulo de número 5. Primeiro eu falei para vocês de Vasti. E no capítulo de número 5, nós vamos ver a mulher de Amã, chamada Zeres. Ela não era uma mulher sábia. Uma mulher que incentivou o coração de Amã para que ele construísse uma forca. O Senhor nos mostra isso, que a mulher sábia, ela edifica, mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Zeres não foi uma mulher sábia diante de Amã. Vasti não foi uma mulher sábia diante do propósito como esposa do rei Assuero. Mas a palavra de Deus nos mostra que Esther foi uma mulher sábia. Uma mulher sábia. E eu e você que estamos aqui nessa noite, diante desse jantar com o rei, ele me escolheu e te escolheu para dizer assim: olha, eu te dou oportunidades de ser uma mulher sábia, uma mulher edificadora, uma mulher que constrói, uma mulher que edifica. Aonde coloca as suas mãos, ela produz.
sermos edificadoras, de sermos mulheres que estão ali para auxiliar e que nós possamos fazer isso, porque isso vai produzir grandes coisas. Desafios virão, porque a palavra de Deus nos mostra que quando o rei deitava a ordem, não podia ser revogada, mas o rei fez um outro decreto e deu a oportunidade daquele povo lutar por sua vida. Adão caiu, o mal entrou, mas Jesus se fez naquela cruz maldita pela minha vida e pela sua vida. Há uma nova aliança, há um novo decreto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há uma autoridade imposta sobre a minha vida e sobre a sua vida. E agora Ele nos dá autoridade através do seu nome de nós lutarmos. Assim como o povo na época de Esther, eles se levantaram e lutaram contra os inimigos. O Senhor Jesus também, através da sua morte naquela cruz, Ele nos deu autoridade, nos deu poder para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo sobre as nossas vidas. E que você nessa noite, meu irmão, que você entenda o quanto você é amada, o quanto você é amada pelo Senhor, e que o Senhor tem algo específico sobre a sua vida nesse tempo, para esse tempo. É uma decisão sua. Ele não nos força, Ele não exige das nossas vidas. Infelizmente, nós estamos vivenciando um tempo muito difícil, aonde nós vemos pessoas que estão se apostando da fé. Nós estamos vendo um quadro muito grande de esposas que estão sendo influenciadoras no ministério dos seus esposos para não pastorear, para não desenvolver o ministério, para não fazer da obra de Deus. Mas nessa noite o Senhor te chamou aqui para dizer assim: minha filha, você pode se calar. É uma escolha sua. Você pode tomar um posicionamento na tua vida, vai vir livramento de uma outra parte. Mas, olha, você e a casa do seu pai vai perecer. E você sabe que você foi levantada para esse tempo, para trazer algo da minha parte para vidas, para a sua vida, para a sua casa e para vidas. E nessa noite é um convite do nosso rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, misericordioso, maravilhoso, poderoso. Ele nos convida, Ele te convida, minha amada irmã, a se colocar na posição, a entender que você precisa falar: ó, eu vou me colocar na posição. Ela se levantou. Ela mandou dizer: olha, avisa lá Mardoqueu, avisa ele, ajuda todo mundo, olha, eu vou me colocar na posição de vivenciar os propósitos do Senhor. Eu peço ajuda de pessoas, porque essa obra, esse propósito, essa situação não é só a minha causa, é a minha vida e vida de pessoas que estou precisando lutar. Então vai lá, avisa, ajuda as pessoas que jejuem
não pode ser, como eu disse, né, precipitada. Ela poderia, né, chegar e falar assim: escuta, eu sou uma mulher também, né, esse decreto vai me matar. Não. Tudo tinha um propósito específico. E ela foi, fez e agradou aquele inimigo que estava ali. Ela foi, teve estratégia de trazer para o primeiro banquete. E ali, diante do segundo banquete, ela trouxe a revelação. E o mal foi aniquilado. E é assim que o Senhor quer usar a sua vida, minha amada. Ele está te dando ferramentas específicas. A oração, o jejum, a sabedoria no falar e saber ouvir as pessoas certas, como Mardoqueu. Empreste os seus ouvidos para pessoas certas. Ouça conselhos edificantes sobre a sua vida. Não é achismo do Evangelho, não. Existem momentos que nós muitas vezes precisamos entender isso da parte do Senhor sobre as nossas vidas. E ali o Senhor trouxe algo grandioso sobre o ministério, sobre a vida dessa rainha Esther. E é assim que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Eu gostaria que você se levantasse. Você vai se levantar. Eu tinha até combinado essa situação com a irmã Rosana, mas aí depois eu fui domingo para o culto e o Senhor entregou algo da parte dele através da vida da irmã Fátima sobre a minha vida. E eu vou fazer algo simples aqui nessa noite. Mas eu quero orar por cada uma de vocês e depois a gente vai estar com Jesus. Para que o Senhor continue trazendo fortalecimento sobre a sua vida. Para que o Senhor continue trazendo direcionamento sobre a sua vida. Para que o Senhor continue te usando como uma Esther na presença dele. É algo simples que eu vou fazer, mas é algo da parte do Senhor, daquilo que eu recebi. O Senhor me entregou algo naquele domingo através da vida da irmã Fátima. E eu quero compartilhar sobre a sua vida nessa noite. Força, minha irmã. Não é fácil as feridas que você tem passado ou já passou na sua caminhada. Não é fácil os desafios que são colocados, que amedrontam o teu coração. Mas o Senhor é com você. Você é escolhida para esse tempo, para trazer o auxílio da parte do Senhor sobre a vida do seu esposo ou sobre você, missionária, que está na liderança daquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Então se coloque na posição. Não se cale. Não se cale. Porque senão você e a sua casa vai perecer. Mas o Senhor mais uma vez te diz nessa noite: se coloque em oração, em jejum, e ajunte o povo a clamar a minha presença. Porque livramento da minha parte virá. Livramento da minha parte virá. A autoridade vai ser derramada para que você venha vencer os inimigos que têm se levantado dentro da tua igreja, os inimigos que têm se levantado dentro da tua casa, os inimigos que têm se levantado diante das situações que muitas vezes você não tem entendido. Nessa noite, o Senhor te dá uma autoridade diferente. E eu gostaria que você orasse comigo, vai intercedendo com o Senhor, e eu vou estar colocando a mão em cada uma de vocês. Eu gostaria de pedir diferente, irmão Úrsula sugeriu